Olá, irmãos, a paz. Nós vamos estar estudando hoje a última semana de Jesus, período da sua crucificação e da sua ressurreição. Nós vamos ver que se Jesus morreu na sexta-feira, não teria como ele ter ficado 3 dias e 3 noites no ventre da terra. A Bíblia diz assim em Mateus 12:40, Jesus mesmo falando. Ele disse aos judeus que seria dado somente um sinal para eles, e o sinal seria do profeta Jonas. E diz assim: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus, em outras ocasiões, ele também falou. Os próprios judeus usaram essa argumentação que ele ressuscitaria ao 3º dia, quando fizeram acusação lá diante de Anás e Caifás. Eles disseram lá, ele disse que ele derrubaria esse templo, e eles acharam que estava falando sobre o templo de pedra. Jesus estava falando sobre o próprio corpo dele. Eles disseram assim, ele disse que derrubaria esse templo e o levantaria em 3 dias, ou depois de 3 dias. Então eles já haviam também ouvido Jesus profetizar sobre isso daí. Paulo também diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Por quê? Irmão, se Jesus morreu na sexta-feira, então estaria sendo falsificadas as Escrituras, porque qualquer pessoa poderia dizer, não é verdade. E outra, a igreja primitiva poderia dizer, olha, não ficou 3 dias. Também nós vemos que os judeus, quando ficaram sabendo, quando viram ali que Jesus havia sido crucificado, eles pediram uma escolta para Pilatos, uma escolta de soldados, dizendo assim, ele disse que ao 3º dia ele ressuscitaria. E que não aconteça então que os seus discípulos cheguem lá e roubem o corpo e depois digam que ele ressuscitou, que isso seria pior do que a primeira coisa, que foi dele ter morrido. Então a sua fama ficaria que ele ressuscitou. Então Pilatos deu uma escolta de soldados para que guardasse o túmulo. Por quê? Para que chegando o 3º dia, realmente não deixassem os discípulos levar o corpo de Jesus, ou se ele ressuscitasse, os soldados não deixassem ele sair dali. Aí a ironia de Deus nessa questão, como Deus não se deixa levar por isso de forma alguma. Então, vamos lá. Nós vamos examinar a última semana de Jesus. E nessa última semana, João 12, versículo 1, diz assim, isso aqui teria sido na sexta-feira, Jesus teria chegado a Betânia, pois foi Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Betânia ficava ali a mais ou menos 1 quilômetro de Jerusalém. Então, Jesus chegou antes, vários dias antes. Então aqui diz que ele chegou 6 dias antes da Páscoa, antes da Páscoa. Então, vejamos, se ele ressuscitou no domingo de manhã, 3 dias antes do domingo, ele teria que ter morrido e ficado ali na terra. Vamos retroceder antes do domingo, sábado, sexta, quinta, 3 dias ali. Ele deveria ter morrido na quarta para ter sido enterrado então na quinta, tá? Porque a quinta para eles começava às 6 horas da tarde. O dia para o judeu começa ao pôr do sol. Então ele chegou 6 dias antes. Se a Páscoa teria sido na quarta, ele teria chegado lá então na sexta-feira. Sexta-feira antes então. Então 6 dias antes daria sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. 6 dias antes. Na sexta-feira teria chegado em Betânia. Depois, vejamos aqui, no sábado ele teria feito a entrada triunfal em Jerusalém, que é Marcos 11, do 7 ao 11, fala isso. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre si as suas vestes, assentou-se sobre ele, e muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamavam, dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor,
Bendito o reino de nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo e, tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Deixa eu mostrar para vocês aqui na lousa. Então, olha, na sexta-feira anterior, ele chega ali a Jerusalém e ele se hospeda em Betânia. No sábado, a entrada triunfal. Jesus entra em Jerusalém, sentado num jumentinho, conforme está escrito aqui. Marcos, capítulo 11. No domingo, então, logo pela manhã, então quando ele, aqui no sábado, ele chega até o templo, e ele olha tudo em redor, examina todas as coisas e ele vai para casa, porque já estava tarde. No domingo, então, pela manhã, quando ele está indo, ele amaldiçoa a figueira, por não encontrar fruto nela. E depois ele vai e entra no templo, e aí ele derruba a mesa dos cambistas. E ali ele solta ali as pombas. Isso aqui foi no domingo. Então aquilo que se diz que é o domingo de Ramos para os católicos, teria acontecido no sábado. No domingo, ele entra no templo, ele não entrou no mesmo dia para derrubar a mesa dos cambistas, tá? Na segunda-feira, começou a haver uma conspiração do Sinédrio, como nós vamos ver aqui, que é Mateus 26. Isso na segunda-feira. Diz assim o texto: E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. Ou seja, agora já era quarta-feira. Quarta-feira, ou melhor, era segunda-feira. Depois de 2 dias era a Páscoa. Então ainda tinha terça e a quarta. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes, e os escribas, e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. E consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então o Sinédrio se reuniu na segunda-feira. O Sinédrio era composto por 72 homens influentes de Israel, sendo eles sacerdotes, escribas ou mestres da lei, e também algumas pessoas religiosas importantes ou políticos também importantes, ali seguidores também da lei, que eram devotos. Eles se reuniram e combinaram como eles iam fazer para matar Jesus, para prender e matar Jesus. Então isso foi na segunda-feira. Na terça-feira foi a véspera da Páscoa. E a Páscoa ia começar às 6 horas da tarde da terça-feira, porque da terça-feira às 6 horas da tarde já é a quarta-feira para os judeus. Então, durante o dia, Jesus manda os seus discípulos ir procurar um aposento, ir procurar algum lugar que desse para fazer. E durante o dia, então, eles vão e procuram e fazem a preparação da Páscoa durante o dia. Quando é ali a partir das 6 horas da tarde, Jesus se reúne com os seus discípulos para fazer a última Páscoa. E seria a sua primeira ceia que ele instituiria para a igreja. Tá? Então, ali ele faz a Páscoa e logo depois eles cantam um hino e vão para o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras para os judeus já era considerado já o início da quarta-feira, a parte da noite ali, tá? E ali quando eles vão, então Judas chega com os soldados e com os servos dos sacerdotes e prendem Jesus e o levam para ser julgado. E durante a noite ele passa por vários julgamentos. Ele passa ali pelo julgamento de Pilatos, e depois ele é levado para Herodes, e depois ele volta para Pilatos. E Pilatos, então, na parte da manhã, sentencia Jesus. Ele então, açoitado, ele é cuspido, ele apanha muito, ele apanhou, na realidade, durante a noite também, e ele é açoitado. E esse açoite era a preparação para a crucificação. Então eles queriam que quem fosse morrer na cruz sofresse muito, tá? Porque a morte da cruz deveria ser um exemplo de sofrimento para que ninguém quisesse transgredir nenhuma das leis ali para ser crucificado.
é uma morte horrível. E eles zombavam da pessoa de todas as formas possíveis. Então, vejamos aqui. Uma coisa importante nós vermos é que o feriado aqui, o dia da Páscoa, e principalmente o dia que era depois da Páscoa, que era a festa dos pães asmos. Depois da Páscoa tinha 7 dias de pães asmos. Então, diz assim, essas são solenidades, Levítico 23, do 4 ao 8. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado, no mês primeiro, que era o mês de Nisan, aos 14 dias do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então vejamos aqui. Normalmente para os judeus, ali entre o mês de setembro e outubro, é a festa das trombetas, e ali o calendário civil, ali é a mudança de ano, tá? Então ali é o primeiro dia do ano novo. Porém, Deus mandou que houvesse também uma outra comemoração de ano novo, que era a comemoração do ano novo religioso, que se baseava pela Páscoa. A Páscoa, então, era comemorado o último dia do ano, era como se fosse o último dia do ano religioso, e o primeiro dia do ano seguinte era a festa dos pães asmos, eram 7 dias seguidos. E esse primeiro dia, assim como para a gente, 1º de janeiro é feriado, para eles também o primeiro dia, que era a festa dos pães asmos, era feriado também, e era chamado de Shabbat Gadol. Shabbat Gadol era o grande sábado. Shabbat é sábado e Gadol é o grande, tá? Então, também pode ser Shabbat Hagadol. Era o sábado. Era considerado um sábado no meio da semana. E aí que dá a confusão quando nós, que somos ocidentais, lemos essa passagem não conhecendo a tradição dos judeus. Porque ali a Páscoa, Jesus seria morto na Páscoa, às 9 horas da manhã, então começavam ali as seleções dos cordeiros, e eles começavam a ser amarrados, selecionados primeiro, depois amarrados para serem mortos. E ali então os sacerdotes passavam a mão ali na lã do cordeiro para ver se tinha algum defeito, se tinha alguma cicatriz, ferida. Se tivesse alguma coisa, não era aceito. Então eles ficavam ali para às 3 horas da tarde serem mortos. O que aconteceu foi que Jesus às 9 horas da manhã foi crucificado, e aí então ele ficou das 9 da manhã às 3 horas da tarde na cruz. Meio-dia houve densas trevas, a Bíblia diz, e aí então, depois dessas trevas, da meio-dia às 3 horas da tarde, houve essas trevas, e às 3 horas da tarde ele morre, no dia da Páscoa. Às 6 horas daquele mesmo dia começaria Shabbat Gadol, que é o primeiro dia da festa dos pães asmos, que era um feriado. Então, nenhum preso poderia ficar na cruz, então eles quebravam as pernas. Eles quebravam as pernas dos crucificados, tá? Eu disse os presos ficar na cruz. Nenhum crucificado poderia permanecer na cruz no feriado. Eles quebravam a perna para morrer de asfixia. E essa pessoa, então, não tendo como sustentar o peso do corpo nas pernas, ele acabava sendo asfixiado ali pelas fortes câimbras que tinha. Diz assim no texto, ou melhor, deixa eu voltar aqui em Levítico 23, do 4 ao 8. Diz aqui que então o feriado da Páscoa é comemorado no dia 14 do mês de Nisan. E aí, aos 15 dias desse mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos, ou seja, pães sem fermentos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Por quê? Porque era um feriadão, um feriado mesmo, ali em todo Israel. Eles não poderiam fazer nenhum trabalho, que é considerado o grande sábado. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, e ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Então o primeiro dia e o 7º desse período dos 7 dias do pães asmos eram feriados. Então Jesus foi crucificado. A Bíblia diz em João 19, 23 ao
versículo 34, nós vamos ver alguns versículos aqui. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Aqui está se referindo ao livro de Salmos, capítulo 22, onde profetiza isso. Então os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era o grande dia, ou seja, era o grande sábado, é o grande dia de sábado, Shabbat Gadol, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que havia sido crucificado. Mas, vindo a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Jesus era o cordeiro que não poderia ter os ossos quebrados, como lá na lei de Moisés, na Páscoa, queridos, ele não poderia, o cordeiro que fosse ali com a memória da Páscoa não poderia ter seus ossos quebrados. Então Jesus também não teve as suas pernas quebradas, para que se cumprissem as escrituras. O soldado, para verificar mesmo se ele tinha morrido, porque ele já não se mexia mais, não dava nenhum sinal de vida, perfurou com a lateral a lança e furou ali seus órgãos internos, e aí saiu sangue e água. E Jesus mesmo assim não mostrou nenhuma reação, provando que ele já havia morrido. Quando nós vemos isso daqui, o que acontece? José de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus para tirá-lo da cruz. Os judeus tinham pressa, porque nenhum corpo poderia permanecer na cruz durante o Shabbat Gadol, que era aquele feriado. Então era 3 horas da tarde quando ele morreu, e diz assim, Marcos capítulo 15, do 42 ao 47, e chegado a tarde, porquanto era dia da preparação, isto é, véspera do sábado, chegou José de Arimateia. Arimateia é uma cidade. José de Arimateia, senador honrado, fazia parte do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos se maravilhou de que ele já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se realmente era aquilo mesmo, se ele já havia morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro, lavrado numa rocha. Ou seja, foi aberto um sepulcro na rocha, uma rocha grande, e aí foi posta uma pedra na boca daquele sepulcro. Então revolveram a pedra para a porta do sepulcro, e Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde o punham. Vejamos um outro texto aqui que dá alguns detalhes para a gente também interessante. E eis que um senador chamado José, homem bom e justo, que fazia parte do Sinédrio, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, ele era de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu num lençol e pondo-o num sepulcro escavado numa rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. Quando diz amanhecia o sábado, para a gente dá a entender que era a parte da manhã. Para eles, amanhecer o sábado é a parte da tarde. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e onde foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Então aqui no versículo
Lucas 23, do 50 ao 56. O último versículo diz que elas prepararam especiarias e depois elas descansaram no sábado, porque no sábado não poderia trabalhar. Só que vejamos, se Jesus foi enterrado ali bem perto das 6 horas da tarde, e talvez já estivesse entrando nas 6 horas da tarde, que já era considerado feriado do Shabbat Gadol, eles limparam rapidamente o corpo de Jesus e o envolveram na cruz, tendo aí os trâmites legais acontecido, até Pilatos ter liberado o corpo de Jesus e ter feito essa compra do lençol de linho fino, ter removido a pedra, ter preparado o corpo de Jesus ali e ter enrolado o corpo de Jesus naquele lençol. Então, esse negócio do santo sudário não pode ser verdade, porque o corpo de Jesus foi limpo do sangue. E outra coisa, que as peças ali eram 2 peças, uma era o lençol que envolvia todo o corpo de Jesus, e a outra parte era um lenço que foi colocado ao redor da cabeça de Jesus. O santo sudário é uma peça só. Então, não bate com as escrituras, porque eles são 2 peças, nós vemos aqui no texto, tá? Então, essas mulheres descansaram no sábado, e antes disso elas tinham preparado as especiarias. Quando que elas prepararam? Se a hora que Jesus foi tirado da cruz já era em cima da hora do feriado, não daria tempo delas serem comprado essas especiarias, e não daria tempo delas ser feita a preparação, porque demorava um pouco para fazer isso. Então aqui fica um pouquinho confuso essa questão de Lucas, se a gente não entender que o sábado que elas repousaram aqui não está se referindo ao Shabbat Gadol, mas ao 7º dia da semana. Então elas prepararam antes do 7º dia da semana, ou seja, o Shabbat Gadol aconteceu na quinta, na sexta-feira elas compraram as especiarias, prepararam as especiarias, deixaram curtindo no sábado. Então no sábado elas repousaram conforme o mandamento. E depois no domingo, primeiro dia da semana, elas foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Vejamos a narrativa de Marcos capítulo 16, versículo 1 e 2. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Aqui dá a impressão que foi depois do sábado que elas foram comprar as especiarias para ungir o corpo de Jesus. Então, entra em contradição com o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas diz que elas compraram antes do sábado. E o Evangelho de Marcos diz que depois do sábado foi que elas compraram essas especiarias. E por quê? É porque um está dizendo sobre o Shabbat Gadol, que é o sábado que cai no meio da semana, e o outro está falando sobre o sábado, o 7º dia da semana. Marcos está tratando aqui, olha, vamos ver aqui, e passado o sábado, ou seja, passado o Shabbat Gadol, que caiu no meio da semana, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas, ou seja, na sexta-feira o comércio abriu. Então elas foram comprar aromas, especiarias, ungüentos, para ungir o corpo de Jesus, prepararam tudo, e aí deixaram curtindo aquilo. E aí então elas descansaram, aí entramos em Lucas, que está dizendo que elas descansaram, repousaram no sábado. E aí ambos os evangelhos, todos os 4 evangelhos vão dizer que no primeiro dia da semana elas foram para ungir o corpo de Jesus. E Jesus já havia ressuscitado então no domingo pela madrugada. Então elas foram lá, e chegando lá a pedra já estava removida. Um anjo desceu do céu, ali com um grande resplendor, com grande glória, e os soldados que estavam ali guardando a porta do sepulcro caíram como que mortos, e eles não tiveram reação nenhuma, perderam todas as suas forças diante daquela visão do anjo. E aí o anjo removeu a pedra para servir de testemunha, porque ele sabia que as mulheres iam ali logo em seguida. E elas chegando ali, elas já não viram mais o resplendor do anjo, e esses soldados já haviam saído correndo dali, e elas chegando até ali não viram Jesus, não sabiam o que tinha acontecido, mas viram a pedra removida. Então são esses os acontecimentos da última semana do Senhor Jesus, está esclarecendo para os irmãos o porquê de Jesus ter morrido na quarta-feira, segundo as Escrituras. Tá bom? Deus os abençoe, queridos. Amém.